chegando com a palavra de Deus, hoje que se encontra em Mateus capítulo 9, a seguir. Mas vamos orar, aleluia, antes da palavra vamos falar com Deus. Convido a todos vocês para um minuto de oração. Vamos lá. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, já começando, Pai, esse conteúdo, mas já falando com o Senhor, pedindo permissão, Senhor, meu Deus, já peço licença para entrar na sua presença, ó Pai, mais uma vez nesse dia, Senhor, porque só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Deus, que cada uma pessoa que entrar por esse conteúdo para ouvir a sua palavra nesse dia, Senhor, seja impactado com a sua, aleluia, presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, possa tocar nessa pessoa, Pai, Jesus de Nazaré, assim, meu Jesus, como o Senhor foi até o final naquela cruz, ó Pai, que o Senhor possa, aleluia, nos dar força, Senhor, para nós também podermos continuar, aleluia, alicerçado na sua presença a cada dia, aleluia, para que nenhum vento venha, aleluia, nos balançar, nem para um lado e nem para o outro, meu Deus. Senhor da glória, nos alicerça, Pai, a cada dia na sua presença, nos ensina, Senhor, a buscar a sua face a cada dia, nos ensina, ó Pai, aleluia, Senhor. Glória a Deus, nos ensina a orar a cada dia. Deus de glória, Deus de honra, aleluia, Pai. Eu também apresento, Pai, aleluia, nessa hora todos os inscritos, Senhor, desse canal, ó Pai, além dos olhos, aleluia, histórias de fé. Meu Deus, eu também apresento nessa hora, Pai, aleluia, o seu servo, Senhor, presbítero José Cardoso, Pai, assim como ele já está nas suas mãos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, aleluia, Senhor da glória, ir de encontro ao seu servo, onde quer que ele esteja nessa hora. O Senhor sabe, Pai, dá força, aleluia, para ele continuar, aleluia, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa usar o seu servo nessa terra, Senhor, Deus de glória, Deus de honra e de poder, aleluia, Senhor. Fica conosco, ó Pai, Deus de poder e de glória, aleluia, Senhor. Também apresento, Pai, nessa oração, aleluia, todos aqueles que vêm entrar por esse conteúdo, Senhor, que o Senhor possa, aleluia, continuar abençoando, continuar com suas mãos estendidas, aleluia, meu Deus e meu Pai. Deus continua com suas mãos estendidas sobre todos nós, Pai, sobre nossas famílias, sobre nossos, aleluia, familiares, Senhor. É o que eu te peço nesse dia, papai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já peço para você deixar aí o seu joinha, porque através do seu joinha o conteúdo chega em mais e mais pessoas, porque, aleluia, é um sinal que você está gostando da palavra, é o seu joinha. E, aleluia, o conteúdo pode ir em mais e mais pessoas. O YouTube pode estar impulsionando, aleluia, o conteúdo para chegar em mais e mais pessoas. Então que Jesus abençoe a cada um de vocês, né? E vamos para a palavra de Deus. Mas antes eu quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom? E Jesus não quer que você vá para o lago de fogo. Jesus quer te salvar e Jesus está voltando. Então estou fazendo um apelo para você aqui agora, irmão. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra em nome de Jesus nesse dia, aleluia, que se encontra em Mateus, aleluia, Mateus capítulo 9. Então, se você querer nos acompanhar aí com a sua Bíblia, pega aí sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 9 a seguir, amém? Glória a Deus. Vamos lá. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. Aleluia. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Aleluia. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Por que pensais o mal em vossos corações? Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Aleluia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Cantaraba, súbia cantarábia, o Santo de Israel. E este, levantando-se, foi para a sua casa. Aleluia. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia. Glória a Deus. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, nos seguiu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos, Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. O Santo de Israel. Vamos repetir aqui, irmãos, um versículo. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-o, seguiu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Aleluia. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Aleluia, glória a Deus. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médico com sãos, mas sim os enfermos. Aleluia. Pois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando, por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Respondeu-lhes Jesus, podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então de jejuar. Aleluia.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a voltura. Aleluia. Nem se deita vinho novo em odres velhos, o contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se consertam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe a sua mão e ela viverá. Aleluia. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Aleluia. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o manto, ficarei sã. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqui no versículo 21. Vou voltar aqui no versículo 21. Aleluia. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Oh, aleluia. A fé dela salvou, irmãos. Temos que ter fé. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Aleluia. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, aleluia, disse: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Aleluia. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Aleluia. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois que exclamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Aleluia. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximavam dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, meu Jesus. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Aleluia. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Aleluia.
Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Aleluia, glória a Deus. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. Aleluia. E, exposto o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastores. Aleluia, glória a Deus. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 9. Vamos para o capítulo 10 de Mateus. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia. Vamos para o capítulo 10, né, irmãos? Eita, glória, Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Você que está chegando, vai deixando o seu joinha, que é importante, né? Aleluia, para o YouTube estar aí impulsando a palavra de Deus e chegando para mais e mais pessoas. Vamos para a palavra nesse dia. E, chamando a seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia. Ora, nos nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aleluia, glória ao nosso Deus. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Aleluia. Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Aleluia, Senhor. Aleluia. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dá. Aleluia. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Aleluia. Glória a Deus. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alpartas, nem de cordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali até que vos retires. Aleluia. E, ao entrarem na casa, saudai-a. Aleluia. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aleluia. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Cantarabassúbia. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos vigor para a terra de Sodoma e Gomorra para aquela cidade. Aleluia. Deus é bom. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, segue prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aleluia. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinébrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aleluia. Glória a Deus. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Aleluia. Mas, quando vos entregai, não cuideis de como o povo de haver falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aleluia. Um irmão entregará a morte ao seu irmão e um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Aleluia. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. E quanto, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Aleluia. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram meu Beelzebul o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser reconhecidos. Aleluia. Glória a Deus. O que vos digo às escuras, dizei às claras, e o que escutais ao ouvido dos irados pregados. Aleluia. Glória a Deus.
Deus de Israel. Aleluia. E não tem mais os que matam corpo, e não podem matar a alma, em meiantes aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma como o corpo. Aleluia. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Aleluia. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aleluia. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aleluia. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Aleluia. Aleluia. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aleluia. Porque eu vim por indissensão ao homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Aleluia, glória a Deus. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Aleluia. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aleluia. E quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. E quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 10, irmãos. Vamos para o capítulo 11. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos para o capítulo 11. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. Fica conosco, irmãos. O conteúdo é grande, mas aqui é a palavra de Deus, irmãos, que está sendo lida, que através dos leitores de telas nós estamos levando a palavra de Deus, mesmo com as minhas limitações, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali
a ensinar e a pregar na cidade da região. Aleluia. Ora, quando João o Cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntarem. Aleluia. És tu aquele que havia de vir, ou haver-nos de esperar outro? Aleluia. Respondeu-lhes Jesus, e de contar a João as coisas que ouvi e vedes. Aleluia. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Cantarabassúbia, cantarábia, aleluia. O Santo de Israel, aleluia. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim, aleluia. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, aleluia. Mas que saísse a ver um homem trajado de vestes luxuosas. Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Aleluia. Mas porque saístes para ver o profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Aleluia. Glória a Deus. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, e viu antes a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Aleluia. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aleluia. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assaltos. Aleluia. E pois todos os profetas de a lei profetizaram até João. Aleluia, glória a Deus. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Mas a quem compararei essa geração é semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros. Aleluia, glória a Deus. Tocamos nos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Aleluia. Porquanto vi o João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônios. Aleluia. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comelão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então começou Elias a lançar em rosto a cidade onde se operara a maior parte dos seus milagres, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsai, porque se em Tiro, em Sido, se tiverem
operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza. Aleluia. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom será menos rigor no dia do juízo do que para vós. Aleluia. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o inferno descerás, porque sim, Sodoma será... Aleluia. Vamos repetir. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o inferno descerás, porque se em Sodomas tiveste operado os milagres que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos vigor para a terra de Sodoma do que para ti. Aleluia. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. E sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aleluia, glória a Deus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 11. Vamos agora para o capítulo 12 de Mateus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 12. Aleluia. Fica conosco, irmãos. O conteúdo é um pouco longo, mas é a palavra de Deus que está sendo aqui, aleluia, levada a cada coração, a cada família. Vamos para a palavra. Aleluia. Naquele tempo passou Jesus pelas searas um dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Aleluia. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Aleluia. Ele, porém, lhes disse: Acaso não leste os que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Aleluia. Como entrou na casa de Deus, e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Ou não este na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Aleluia. Digo-os, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Aleluia. Mas, se vós soubeste o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenaria os inocentes. Aleluia. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. Aleluia. E eis que estava ali o homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Aleluia, glória a Deus. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Aleluia. Ora, quanto mais vale o homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Aleluia. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi instituída sã como a outra. Aleluia. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselhos contra ele para o matar. Aleluia, Senhor. O Santo de Israel. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-lhe muitos e ele curou a todos. Aleluia. E advertiu-lhes que não houvesse a conhecer. Aleluia. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Eis aqui o meu servo que escolhi no meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Aleluia, glória a Deus. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas da sua voz. Aleluia. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o murrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Aleluia. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia, glória a Deus. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Aleluia. E toda a multidão maravilhada dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Aleluia. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Ó Senhor. Aleluia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aleluia, glória a Deus. Ora,
se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois os seus reinos, aleluia. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os vossos filhos, por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Aleluia. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa? Aleluia. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Aleluia. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei árvore má e o seu fruto má, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aleluia. Glória a Deus. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Aleluia. Digo-vos, pois que de toda a palavra fude o que os homens disserem, não de dar conta no dia do juízo. Aleluia. Glória a Deus. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aleluia. Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Aleluia. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Aleluia. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. Os ninivitas se levantarão o juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão,
E eis aqui quem é maior do que Salomão? Aleluia. Ora, havendo espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontram. Aleluia. Então diz: voltarei para minha casa da onde saí, e, chegando, achar desocupada, varrida e adornada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entretanto, habitam ali, e útil o estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Aleluia. Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar. Aleluia. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aleluia. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, irmão, 12. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, mas antes quero fazer o apelo mais uma vez para você, irmão. Aleluia. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, você que, quem sabe, você está, aleluia, quebrou sua aliança com Cristo, né? Então renova sua aliança com Cristo, volta para a casa do Pai. Aleluia. Irmãos, você que nunca aceitou a Jesus, faz, aleluia. A melhor coisa que você possa fazer, irmãos, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, coloca sua mão no seu coração. Aleluia, vamos orar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Meu Deus e meu Pai, acabamos, Senhor, de ouvir a sua palavra nesse momento, ó Senhor. Deus de poder e de glória, que o Senhor possa, Senhor, darmos força, darmos ânimo, Senhor. Deus, para poder seguir, Senhor, a caminhada, aleluia. Ô Jesus de Nazaré, que o Senhor possa também curar, Pai, aleluia, a cada um que entrar por esse conteúdo, Senhor. O Senhor é o mesmo, aleluia. O Senhor não mudou. O Senhor pode curar hoje também, Pai, aleluia. O Senhor pode curar agora essa pessoa que está sentindo dores, Pai. Eu não sei onde é que essa pessoa está sentindo, Pai. Eu não sei o que essa pessoa está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei, Pai, se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei, papai, se é na área do emprego, mas o Senhor vai, Pai, visita, cura, liberta, salva, aleluia, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, Senhor. É o que eu te peço nesse dia, Senhor. Deus, aleluia, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai, porque vindo do Senhor tudo são coisas boas. Aleluia, meu Deus, continua com suas duas mãos seguras na direção da minha vida, porque eu sei que o Senhor estando na direção, eu estou indo no caminho certo. Aleluia, Senhor, Deus, fica conosco, é o que eu te peço, papai, nesse dia, Senhor. Que todo mal, Senhor, que está assolando essa pessoa, todo mal saia em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, que está assolando, Pai, essa família, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa família, essa casa, que toda legião de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus.
É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Esse foi o conteúdo de hoje. E amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.